O funcionamento dos geradores de uma usina elétrica baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética, a gente já dominou. Descoberto ali por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se mover um ímã em uma espira em sentidos opostos com o módulo da velocidade igual a v, induzindo ali uma corrente elétrica de intensidade I, como mostrado na figura. Aí a questão trouxe para a gente essa figura, né? Perceba que, na hora que esse ímã se move, ele vai variar o fluxo de linhas de indução que passam por essa espira. Então a gente tem, a partir do fenômeno da indução eletromagnética, a geração dessa corrente. Só que perceba, na hora que essa corrente induzida ela vai ser criada, a gente vai ter a produção, a criação de um polo, certo aqui, que vai se opor ao afastamento ou à aproximação desse ímãzinho. Daniel, lei de Lenz é muito complicado, né? Cara, não é simples, tá? Mas a gente vai conseguir resolver esse problema apenas com uma aplicação chamada de aplicação do freio magnético. Vamos ver qual vai ser a pergunta da questão para a gente, de fato, aprofundar nesse freio magnético e resolver esse problema. Olha só. A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido apresentado na figura, ou seja, uma corrente que passa pelo amperímetro aqui, ó, apontando no sentido da direita, certo? Utilizando os mesmos materiais, a mesmo ímã, a mesma espira, o mesmo fio. Outra possibilidade de mover a espira para formar essa corrente passando por esse amperímetro nesse mesmo sentido seria o quê? Mover a espira para a esquerda, para a direita? Calma. A gente vai ter várias possibilidades aí com essas alternativas, mas antes eu quero revisar com você essa aplicação do freio magnético, beleza? Daniel, o que é que aconteceu aqui nessa questão? Vamos lembrar do freio magnético. Sempre quando eu tenho um ímã se aproximando ou se afastando, ou seja, em movimento relativo em relação a essa espira, a gente vai ter a produção de um freio magnético. E frear significa aplicar uma força resultante contrária a esse movimento. Então lembra da seguinte coisa: se esse ímã estiver se afastando aqui para a esquerda, certo? Eu vou criar um polo aqui, de forma que eu vou conseguir aplicar uma força magnética sobre esse ímã, fazendo justamente ele frear. É o princípio do freio magnético. Então, Daniel, se você vai aplicar uma força, que é uma força que vai produzir um freio, é uma força que vai estar contrária ao sentido do movimento, né? Isso. E se eu tenho um ímã de polaridade norte aqui, significa dizer que eu vou criar como se fosse um polozinho aqui, norte também, exatamente. Lembra que, ou melhor, um polo sul, né? Lembra que um polo oposto vai me gerar uma atração magnética. A gente falou isso nas primeiras aulas de ímãs, né? Polos de sentidos opostos vão produzir uma atração. Polos de sentidos contrários vão gerar uma repulsão, certo? Então, para a gente conseguir gerar essa atração, eu consigo fazer como? Colocando um polo sul aqui, ó, nessa minha espira. E perceba que esse polo sul, ele vai induzir uma corrente entrando ali, né, que estaria nesse sentido, ó, certo? Então a gente percebeu que o freio magnético aconteceu e a gente tem uma corrente justamente nesse sentido, porque o polo nessa espira é um polo sul. Vamos lembrar uma coisa aqui, caso você tenha esquecido. Se eu tenho um polo sul, olha só, se eu tenho um polo sul, é porque as linhas de indução estão, olha só, entrando nessa face. E pela regra da mão direita, a gente tem os 4 dedos, olha só, entrando nessa espira, e o meu dedo polegar dando uma volta nesse fio. Então perceba que eu encontrei aqui o sentido da corrente, ó. Aí nas aulas teóricas a gente até falou que uma escritora de livros de física chamada Beatriz Alvarenga, lá da editora Moderna, ela ilustrou que sempre quando eu tenho um sul, é só você colocar uma setinha nas extremidades desse polo, lembra? Que ficaria justamente o sentido da corrente. Então, se eu escrevo o S aqui, ó, coloco as setinhas nesse sentido, perceba que eu encontro o sentido ali da corrente, que seria, nesse caso, horário. Mas, Daniel, se por acaso eu tivesse um polo norte aqui, como é que a gente ia fazer? Lembra? Um polo norte de um ímã, ele ilustra justamente as linhas de indução saindo, né? Lembra que eu saio do norte e chego no sul. E o que é que a Beatriz Alvarenga, a editora lá a autora de livros de física lá da editora Moderna, falou no livro dela? Pô, é só você colocar uma setinha aqui, ó, nas extremidades dessa letra, que você encontra de fato o sentido dessa corrente. E a gente pode fazer da maneira tradicional também, né? Se eu tenho linhas de indução saindo ali, a corrente vai ter que dar a volta, ó, pela regra da mão direita dessa maneira. Mas claro, na hora da prova você pode fazer isso aqui, ó. Sul, coloquei as setinhas na extremidade do S, encontrei o sentido da corrente. Mesma coisa aqui agora.
do norte, beleza? Então, vai ser simples a gente resolver essa questão utilizando esse artifício. Lembra que, antes de tudo, a gente sempre terá aqui um freio magnético. Então, se a gente teve, ó, no caso da questão, um ímã se afastando dessa face, a gente precisa produzir uma força sobre esse ímã para que ele não se afaste mais, para o freio magnético acontecer. E a gente percebeu que a força magnética seria de atração, e para atrair a face desse ímã como sendo norte, eu tenho que colocar um sul aqui. E o polo sul vai mostrar corrente nesse sentido que a gente viu aqui na imagem. Então lembra, eu vou sempre ter uma corrente no sentido para a direita quando eu tiver o quê, Daniel? Um polo, olha só, que fosse sul. Se eu tenho um polo sul aqui nessa face específica do ímã, eu tenho o quê? Eu tenho justamente uma corrente nesse sentido. Lembrando que, como não existe uma divisão de polos magnéticos, esse polo aqui desse lado seria o norte, né? Caso a questão perguntasse sobre um observador que olha justamente nesse sentido. Tranquilo? Mas vamos lá, vamos olhar aqui para as nossas opções, que eu trouxe aqui como exemplo, para a gente meio que memorizar, certo? Como é o mecanismo de resolução desse problema. Vamos lá. Eu tenho aqui nesse meu primeiro caso um ímã que tem um polo norte voltado para a espira. Daniel, o que é que vai acontecer? O fenômeno do freio magnético. E como é que é o freio mesmo, hein? Lembra para mim? Ah, você sempre vai frear quando você aplicar uma força magnética, ou melhor, uma força, né? Contrário ao sentido desse movimento. Então imagina que eu coloco aqui essa força, olha só, que está contrária ao sentido desse movimento. E se essa força magnética foi produzida aplicando um freio magnético, é porque aqui eu tenho o quê, Daniel? Um polo norte, ó, certo? Lembra que polo norte vai repelir com polo norte, produzindo essa força magnética contrária ao movimento. O princípio do freio magnético foi utilizado. E como a Beatriz falou, né, a Beatriz Alvarenga, escritora lá da Editora Moderna, é só colocar as flechinhas no ponto da letra, a gente encontrou aqui o sentido da corrente. Ó. Claro que a gente pode utilizar a regra da mão direita, mas utilizando o mnemônico, o macete, né, da Beatriz, a gente consegue resolver isso muito mais rápido. Olha o segundo caso, eu tenho um ímã se aproximando, mas esse ímã está se aproximando com o polo sul para a espira. Lembra do princípio do freio magnético. Se eu vou frear esse ímã, eu coloco aqui, ó, uma força que está contrária ao sentido do movimento dele. É uma força que vai diminuir essa velocidade. É uma força resistente, certo? Vai produzir um trabalho resistente. E perceba que para essa força existir, foi porque eu criei aqui, ó, um polo sul, certo? E esse polo sul vai repelir esse outro polo sul. Então tá aí o freio magnético em prática. Daniel, como é que a Beatriz utilizou? É só colocar as setinhas, ó, no sentido dessa letrinha. Lembrando que dá pra gente fazer também pela regra da mão direita. Então a gente sabe que o sentido dessa corrente foi diferente, ó. Enquanto na anterior a gente teve uma corrente no sentido anti-horário, agora eu tenho uma corrente no sentido horário. Vamos ver o caso 3, ó. No caso 3, eu tenho um afastamento. Lembra que ou na aproximação ou no afastamento eu vou aplicar o freio magnético de qualquer forma. Lembra, se eu estou me afastando da espira, a espira vai aplicar uma força magnética aqui, ó, para produzir esse freio magnético. Lembrando que o princípio básico da lei de Lenz, né, é não permitir uma variação de fluxo magnético passando pela bobina, ou melhor, passando por essa espira. Então, se esse carinha está se afastando, menos linhas de indução estão passando por ali. Então, para permitir essa constância de linhas, esse ímã precisa voltar. Então, o freio magnético vai ser aplicado, certo? Daniel, como é que eu aplico esse freio? Contrário ao movimento. Então, para atrair esse ímã, é só colocar um polo sul aqui, ó, certo? E como a Beatriz falou, olha só, é só colocar as flechinhas no sentido desse S e a gente encontra, olha só, um sentido da corrente. Perceba que é pelo polo que a gente encontra o sentido da corrente, né? Nesse caso, a gente teve um polo sul, a corrente foi no sentido horário, igualmente aqui, certo? E no caso número 4, né, que é a última possibilidade que a gente pode encontrar, é quando justamente eu tenho um ímã que está se afastando da espira, só que o polo sul está voltado, olha só, para essa espira. O que é que a gente vai fazer antes de tudo? Freio magnético. Como é que a gente freia? Aplicando uma força contrário a esse movimento, certo? Para que essa força fosse aplicada, é preciso que eu encaixasse aqui, ó, um polo norte. Para que eu tivesse polo norte com polo norte, ou melhor, polo norte com um polo sul do ímã, provocando ali uma atração magnética, certo? E perceba que o sentido da corrente, segundo o macete da Beatriz Alvarenga, seria colocar a corrente no sentido anti-horário, beleza?
Então a gente aprendeu a partir do estudo do freio magnético, que a lei de Lenz propõe, o sentido da corrente a partir do polo desse estudo. Lembrando, por favor, não tem como você separar o ímã, tá? Se tem polo norte, tem polo sul em algum lugar. E onde é que estaria o polo sul, Daniel? Olha só, se você olhar aqui atrás dessa espira, você vai visualizar justamente esse polo sul. Já apareceu outras questões em alguns vestibulares, não no Enem, mostrando justamente, explorando justamente essa visão, né? Olhando para trás, como é que ficaria se eu tivesse um espelho plano ali, o que é que eu iria ver? E aí vai, beleza? Mas vamos lá, focando aqui no que a questão trouxe. Ah, Daniel, eu terei corrente nesse sentido aqui, para a direita, em que caso? Vamos lá. A gente trouxe, ó, esse detalhe. Eu preciso colocar um polo sul para que a corrente seja nesse sentido. Então, vou aplicar aqui o meu estudo da letra A, em que, olha só, é interessante mover a espira para a esquerda. Lembra que eu estou lendo aqui ó, a questão, ó. Outra possibilidade de gerar corrente nesse sentido e, consequentemente, provocar ali ó, um polo que seria um polo sul, certo? Seria o quê? Mover a espira para a minha esquerda. Vamos lá, Daniel, se você move a espira para a esquerda, você tem um sentido de velocidade igual a essa daqui. Concorda comigo? E o ímã, ele vai se aproximar, ou seja, vai para a direita, com polaridade invertida. Se nessa nossa imagem eu tenho sul-norte, a polaridade invertida disso é isso aqui, ó, norte e sul. Concorda? E esse ímã está se aproximando, está indo para a direita. Quando eu tenho o ímã indo para a direita, eu tenho uma aproximação relativa. Concorda comigo? O ímã está indo para a direita, a espira está indo para a esquerda, ambos estão se aproximando. Se a gente tiver essa movimentação, essa variação do fluxo, a gente vai ter essa indução sendo presente, né? E o que é que a gente vai aplicar? O freio magnético, certo? Se eu aproximo, eu quero não aproximação. Então eu aplico uma força que é contrária a esse movimento, fazendo ele frear. E Daniel, como é que eu faço ele frear? Se eu tenho um sul aqui, aplica um sul também. Então quer dizer que eu vou aplicar um sul, né? Aplica um sul. E lembra que pela decoreba da Beatriz, é só você colocar as flechinhas ali na extremidade do S. Então a corrente está no sentido horário e, consequentemente, vai passar pelo amperímetro aqui nesse sentido. Ó. Então, uma possibilidade de você encontrar essa resposta é o que disse aqui ó, a alternativa da letra A. É só você inverter a espira para a esquerda e o ímã para a direita com polaridade invertida. Pronto, a gente encontrou ali a nossa resposta. Daniel, dá para você responder as outras alternativas para a gente revisar um pouco mais? Vamos lá, vamos revisar aqui. Ó. Olha só, na letra B, o que é que a gente tem? A gente encontra mover a espira para a direita, certo? Então eu vou mover a espira para a direita e o ímã para a esquerda. Então vamos lá, vamos mover a espira para a direita. Vou mover a espira aqui para a direita. E o ímã eu vou mover para a esquerda com polaridade também invertida pelo que a questão me deu. Ou seja, a polaridade invertida é isso daqui, ó. Certo? O que é que vai acontecer, Daniel? Se eu estou movendo o ímã para a esquerda, olha só, eles estão em afastamento relativo, certo? Eles estão se afastando um do outro. Lembra do freio magnético? Como é que eu faço para ele frear? É só aplicar uma força contrária a esse movimento. Beleza? Então, se eu estou aplicando uma força que vai provocar uma atração dessa espira, é porque aqui só pode ter norte. E a gente já falou, se o norte estiver nessa face, o sentido da corrente não vai ser como que a questão propôs. Ó. É no sentido contrário. Então, não é isso que a questão quer da gente, né? Então, item B estaria falso. Vamos ver o item C aqui. O item C trouxe para a gente, olha só, uma espira que se move para a esquerda, beleza, então tem a velocidade da espira igual a essa daqui, e o ímã para a direita com mesma, ou melhor, o ímã para a esquerda com a mesma polaridade. Então vou colocar a polaridade igual ao que a questão trouxe, tá? Daniel, o ímã está indo para a esquerda. Olha só. Se o ímã está indo para a esquerda e a espira também para a esquerda com a mesma velocidade, cara, a gente tem um movimento relativo aí, um em relação ao outro? Não tem. Então, se eu estou andando a 10 metros por segundo no meu carro e tem outro amigo do lado que também está a 10 metros por segundo, a gente está em repouso em relação ao outro. Inclusive, a gente pode conversar nesse trânsito, né? Então, se não houve variação do fluxo magnético,
a gente não tem o quê? Nem corrente elétrica sendo gerada ali, porque a gente não tem DDP induzida, beleza? Olha o item D. É só você mover a espira para a direita, movi a espira para a direita, perfeito. E o ímã fica em repouso, só que com polaridade invertida. Então o ímã não se mexe. Daniel, se o ímã não se mexe, o que é que aconteceu? Tem afastamento relativo, certo? Só que o afastamento agora foi da espira, que é como se, olha só, que é como se o ímã estivesse se afastando e a espira parada. É tipo isso. Então perceba que se eu tenho um afastamento, o freio magnético vai ser nesse sentido, ó, contrário ao movimento. Concorda comigo? Para que essa força de atração com essa espira aconteça, eu tenho que aplicar aqui um polo norte. Ó. E a gente já falou que se eu aplico o polo norte, o sentido da corrente vai ser qual? De subida e não de descida. Beleza? Então o item D também errado. Olha o que diz a letra E agora. É só você mover a espira para a esquerda, certo? E manter o ímã em repouso com a mesma polaridade, ou seja, o norte voltado aqui para minha espira, certo? Lembra que a gente tem aí uma aproximação relativa. É como se eu estivesse aproximando o ímã da espira com velocidade v e a espira ficasse parada. Concorda comigo? O que é que a gente ia gerar aí? Um freio magnético. Uma força que atua no sentido contrário ao movimento. E para que essa repulsão de fato acontecesse, eu precisaria colocar um polo norte aqui. A gente já explicou diversas vezes aqui, pelo menos 8 vezes, que se colocar norte, o sentido é contrário do que foi mostrado na questão. Cara, uma questão difícil, tá? Acredito que seja um dos tópicos mais complexos dentro da indução eletromagnética. E se você lembrou, cara, como é que faz e conseguiu fixar na tua cabeça as aplicações e os possíveis casos de freio magnético, você vai dominar essa questão quando aparecer na prova, certo?